Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo de reflexão desse domingo de manhã e nós vamos retomar a nossa exposição do livro de Josué. Hoje leremos o capítulo 4, versículos 10 a 18. Eu quero convidar você a orar comigo, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, nos desafie nessa manhã, que cresçamos na graça e no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de Cristo Jesus. Querido Deus, pedimos que a Tua palavra fale conosco nessa manhã, que ela nos desafie a sermos homens e mulheres que obedecem o Senhor em tudo aquilo que nos ordena e que confiam na Tua fidelidade poderosa. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de um menininho que estava protegendo a propriedade do seu pai quando ele foi abordado pelo Napoleão Bonaparte e os seus soldados que queriam passar por aquele terreno para dar sequência ao seu caminho, para dar sequência ao seu trajeto. O menininho então os impedia de qualquer jeito de entrarem naquela propriedade. Napoleão, muito zangado, disse para o menino: "Ei, garoto, você sabe quem eu sou? Eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador. Por que você não me deixa logo entrar e passar por aqui?" O menino então, de modo muito educado, olhou para Napoleão e fez uma pergunta a ele. "O senhor vai querer que eu desobedeça o meu pai? Esse portão aqui está fechado e ninguém passa por ele conforme meu pai determinou." Napoleão, tocado pelas palavras do menino, olhou para os seus soldados e disse: "Deem-me 1000 homens como este menino, e eu conquistarei o mundo." O nosso texto de hoje fala sobre esse tipo de obediência, uma obediência plena, uma obediência total, necessária para o processo de conquista que Israel tinha à sua frente. A nação de Israel, assim como esse menino, exemplifica uma obediência plena a Deus na passagem que nós lemos, e com isso é acompanhado pela fidelidade de Deus e pela capacitação que o Senhor tem para o povo, para os desafios que enfrentarão adiante. Josué capítulo 4, versículos 10 a 18 diz o seguinte, eu vou ler com vocês uma tradução minha e você pode acompanhar na sua versão, NVI, Revista Atualizada, Almeida 21, Nova Almeida, NVT, você pode acompanhar comigo. "E os sacerdotes que carregavam a arca ficaram de pé no meio do Jordão até completar toda a palavra que o Senhor ordenou a Josué que dissesse ao povo, conforme tudo o que Moisés ordenou a Josué. E o povo apressou-se e atravessou. E quando todo o povo terminou de atravessar, a arca do Senhor também atravessou. E os sacerdotes estavam diante do povo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, atravessaram alinhados para a batalha diante dos filhos de Israel, conforme lhes disse Moisés. Cerca de 40.000 homens prontos para a guerra atravessaram diante do Senhor para a batalha, em direção às planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué aos olhos de todo Israel e o temeram todos os dias da vida dele, assim como temeram Moisés. Então o Senhor falou a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho, subam do Jordão. E Josué ordenou aos sacerdotes: subi do Jordão. E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, ao subirem do meio do Jordão, tiraram a sola dos seus pés para a terra seca. Então retornaram as águas do Jordão a seus lugares e fluíram como antes sobre todas as margens. Essa passagem nos apresenta duas cenas que eu quero olhar com vocês e tirar duas lições dessas duas cenas principais. A primeira cena que nós encontramos é a cena da obediência unânime do povo de Deus. Nas duas últimas exposições de Josué, no capítulo 4, versículos de 1 a 9, nós observamos a importância dos memoriais, das lembranças dos grandes feitos de Deus em nosso favor, e também falamos sobre a importância da palavra de Deus reverberar, ecoar no meio do seu povo. Mas depois de separarem as 12 pedras para levarem para Gilgal como memorial daquilo que Deus fez, e depois do próprio Josué levantar 12 pedras no próprio leito do Jordão,
nós temos a continuidade da narrativa aqui e descobrimos que o povo termina a sua travessia, bem como os sacerdotes que carregavam a arca saem do Jordão. O que se destaca para nós, já de cara, é essa ênfase no texto nas ordens e no cumprimento das ordens que são dadas. Várias vezes o verbo ordenar aparece no texto. Por exemplo, no começo do versículo 10, diz que toda palavra que o Senhor ordenou a Josué se completou ou se cumpriu. Ainda no versículo 10, no finalzinho, diz que tudo aquilo que o Senhor ordenou está conforme tudo que Moisés ordenou a Josué. No versículo 16, de novo, nós vemos o Senhor dizendo a Josué: ordene aos sacerdotes. E Josué, no versículo 17, então ordenou algo aos sacerdotes. Há uma repetição constante do verbo ordenar, ordenar, ordenar. Há uma ordem a ser obedecida. Missão dada é missão a ser cumprida. E o que nós percebemos também é o uso da palavra todo ou tudo para enfatizar a obediência completa da nação e da nação como um todo. Por exemplo, no começo do versículo 10, diz que toda a palavra que o Senhor ordenou se completou e o povo atravessou o Jordão. Não houve nada daquilo que Deus ordenou que Israel deixou de cumprir, que Israel deixou de obedecer. O texto também diz para nós, no versículo 11, que eles não apenas cumprem tudo que Deus manda, mas eles como um todo fazem aquilo que Deus ordena. No começo do versículo 11, o texto diz para nós: todo o povo terminou de atravessar como o Senhor havia ordenado. Então, nós temos aqui uma nação que obedece às ordens de Deus. Uma nação em que não apenas uma parte, mas o todo cumpre aquilo que ele ordena. Não teve algumas pessoas do povo que ficaram dizendo: olha, não, vamos ver aqui, vamos ver se o pessoal vai entrar, vai que as águas voltam, né? Melhor a gente ficar desse lado aqui da margem, para que se algo acontecer, se algum acidente, vai que as águas lá de cima do Hermon vêm com tudo e carregam tal, e a gente pelo menos se salva, se garante. Não! Todo mundo se envolve e obedece. O texto enfatiza para nós, inclusive, a própria obediência imediata. No final do versículo 10, o texto diz para nós que o povo apressou-se e atravessou. O povo atravessou rapidamente. Deus havia dado uma ordem para Josué já no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. Ele diz para Josué: olha, o meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e este povo preparem-se para atravessar o Jordão. Nos versículos 10 e 11, Josué dá essa ordem agora para os oficiais, para que eles transmitam ao povo. E no capítulo 3, no começo do capítulo 3, os oficiais transmitem essa ordem para o povo. E Israel então faz tudo aquilo que Deus ordena, e não apenas uma parte de Israel, mas toda a nação cumpre o que Deus manda. Ordem de Deus é ordem a ser obedecida. No versículo 12 há uma ênfase ainda maior no fato de que todo Israel estava envolvido nessa obediência. A parte de Israel, 2,5 tribos, já tinha sua terra conquistada. Em vez de eles ficarem na sua terra dizendo assim: olha, pode ir pessoal, a gente vai ficar aqui assistindo as lives da guerra, né, na nossa casa, tranquilos, vendo vocês lutarem contra os seus inimigos, podem ir, a gente já conquistou o nosso território, vocês fiquem à vontade, pode dar sequência. Não. Essas 2,5 tribos haviam recebido uma ordem de Moisés, lá em Números 32, ela é repetida em Deuteronômio 3, de que eles poderiam ter aquela terra que ficava a leste do Jordão, desde que acompanhassem o restante do povo nas lutas a oeste do Jordão. O texto diz para nós no versículo 12 do capítulo 4 de Josué: e os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram alinhados para a batalha diante dos filhos de Israel, conforme Moisés lhes disse. Então aquela ordem de Moisés, dada em Números, relembrada em Deuteronômio, é cumprida, obedecida aqui. Há um destaque interessante, porque no próprio capítulo 1, Josué já tinha lembrado essas 2,5 tribos da responsabilidade que eles tinham e lembrou que Moisés havia ordenado isso para eles. Lá em Josué 1, versículos 12 e 13, Josué diz: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês.
as suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos, poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. E tudo aquilo que Moisés ordena para aquelas 2,5 tribos é cumprido. Eles fazem aquilo que Deus havia exigido, eles fazem aquilo que Deus havia ordenado. E aqui é uma ênfase muito grande, se você percebeu no texto, na pessoa de Moisés, naquilo que Moisés ordenou, naquilo que Moisés transmitiu. E essa é uma lembrança aqui de que Moisés foi usado por Deus para mediar, para transmitir para o povo os mandamentos, as ordens da sua aliança que ele havia feito com Israel. Esse papel importante de Moisés como transmissor da revelação é destacado também no versículo 16, quando nós encontramos uma expressão que até então não tinha aparecido. Sempre se fala da arca, mas sempre fala da arca do Senhor, ou da arca da aliança do Senhor. Mas aqui o autor usa uma nova palavrinha, acompanhando a arca. Ele fala da arca do testemunho. E é muito interessante porque essa expressão testemunho, ou arca do testemunho, já havia aparecido em Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 26, mas o que chama atenção é que ela é chamada de arca do testemunho no livro de Êxodo porque fala-se das 2 tábuas do testemunho que estavam dentro da arca. Êxodo 31, 18, Deuteronômio também 9, 11, fala das tábuas do testemunho que ficavam dentro daquela arca de tal modo que essa arca se torna ou se faz conhecida como a arca do testemunho, porque a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, o compromisso de Deus com Israel está ali presente. O que esse texto está destacando para nós é que as palavras escritas na lei constituem o testemunho que o povo deve obedecer. A palavra escrita de Deus precisa guiar o povo nessa nova jornada, nessa nova fase agora que eles atravessaram o Jordão. Muita coisa ficou para trás. O deserto ficou para trás, algumas experiências de morte ficaram para trás, mas as tábuas do testemunho deveriam acompanhar o povo. Israel deveria continuar submisso e obediente a Deus, deveria estar atento para aquilo que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Nós somos lembrados aqui do capítulo 1, versículo 7, quando Deus chama Josué para conversar e diz para Josué: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Nada da lei poderia ser descumprido, nada da lei Israel tinha liberdade para dizer assim, bom, isso daqui eu cumpro, isso daqui não, né? Isso daqui é interessante para mim, isso daqui não. E esse texto então nos ensina que Deus exige de nós todas as áreas da nossa vida. Como Abraham Kuyper, um primeiro-ministro da Holanda no passado, disse que não há 1 centímetro quadrado sequer da nossa vida sobre o qual Jesus não diga, isto é meu. Ele quer todas as áreas da nossa vida. Ele não quer uma obediência parcial nossa. Deus quer de nós uma obediência completa, plena. E aí nós somos lembrados, por exemplo, do exemplo de Saul. Saul foi um rei que cumpriu parcialmente aquilo que Deus havia ordenado. Quando Samuel chegou para o rei e disse, olha, você deve lutar contra os amalequitas e deve destruir todo mundo, inclusive os animais, Saul, muito astutamente, matou grande parte dos animais, mas preservou alguns, os melhorzinhos. E quando Samuel chegou para se encontrar com Saul, Saul falou, olha, Deus te abençoe, viu? Eu cumpri as ordens, as exigências do Senhor. Samuel então chega para Saul e faz uma perguntinha, peraí, Saul, mas que balidos de ovelhas são esses que eu escuto? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? E com essas 2 perguntas, Samuel desmonta Saul e expõe a obediência parcial dele. Será que a nossa obediência a Deus também não tem sido uma obediência até onde é conveniente para nós, até assim como para Saul era conveniente manter alguns animais e matar o restante? Que áreas da nossa vida nós temos nos agarrado em vez de entregar ao Senhor? Que ovelhinhas nós temos mantido conosco e Deus nos ordena que nós entreguemos a Ele? Talvez como maridos nós tenhamos de nos perguntar se temos cumprido tudo aquilo que Deus pede para nós como maridos. Por exemplo, 1 de Pedro 3,7 diz que nós devemos ser sábios no convívio com as nossas mulheres e tratá-las com toda a honra. Será que você
no modo como trata a sua esposa, tem demonstrado sabedoria? Tem demonstrado honra? Ou será que às vezes você, ou muitas vezes, é áspero, rude? Aquilo que você fala para sua esposa, em vez de ser palavra que transmite graça e a edifique, é simplesmente uma palavra que a deprecia, que a coloca para baixo, mas não demonstra sabedoria e honra que Deus exige de você e de mim. Talvez você precise se perguntar também se você tem cumprido o seu papel como marido em todos os aspectos que Deus exige. Deus nos chama a sermos provedores do nosso lar. Deus nos chama a sermos pastores do nosso lar. Deus nos chama a sermos professores, ensinadores do nosso lar. Você tem estado atento para cumprir essas áreas? Você tem cuidado da vida espiritual da sua esposa? Você tem se preocupado em ensinar os seus filhos a palavra de Deus? Você tem assumido sobre os seus ombros a responsabilidade plena do sustento do lar? Ou muitas vezes tem deixado um peso grande nos ombros da sua esposa? Muitas vezes se queixando em vez de ajudá-la e assumir toda aquela responsabilidade que Deus confiou, não deixando nenhuma área da sua vida de lado. Como é que você tem cuidado do seu olhar? Você tem sido completamente fiel à sua esposa, algo que Deus exige de nós como maridos? Como você tem cuidado do seu olhar enquanto você passa o dia no computador? Fugido da tentação, feito como Jó, fiz aliança com os meus olhos, de não desejar uma mulher, de não desejar uma pessoa que não seja a minha esposa. Você, mulher, como você tem reagido à liderança do seu marido? Será que em todas as áreas você o tem obedecido, demonstrado submissão e apoio? Suas palavras edificam o seu lar ou destroem o seu lar, como o livro de Provérbios diz? Você consegue perceber horas de tratar certas conversas e horas de deixar algumas conversas para depois? Será que você, de boa vontade, tem ajudado o seu marido a crescer em amor e em serviço aos outros? Ou está sempre se queixando da falta de atenção que ele não tem dado para você, para os filhos, quando muitas vezes você poderia estar incentivando ele também a servir outras pessoas, não apenas olhando para si aquilo que você quer receber, aquilo que você quer ganhar? Será que você tem obedecido à ordem da Bíblia de orar sem cessar, entregando para Deus certas preocupações em vez de só falar com o seu marido, falar antes de tudo com o próprio Senhor? Vocês, irmãs que são solteiras da nossa igreja, pessoas solteiras em geral, será que vocês têm entregado todas as áreas da sua vida como contentamento ao Senhor, encontrando satisfação plena em Cristo, em vez de ficar ruminando o descontentamento, a preocupação por estar sozinho e aquela preocupação e aquelas queixas virem na mente e você passa o dia muitas vezes se queixando, se preocupando com certas coisas quando Deus ordena que você entregue para Ele, quando Deus ordena que você encontre plena satisfação nele? Como é que você tem obedecido às ordens de servir ao próximo? Jesus, em João 13, diz que nós devemos servir as outras pessoas assim como Ele nos serviu. Quando nós estamos na nossa casa sozinhos, nós podemos nos acomodar no nosso conforto. Deus nos chama a sair de dentro do nosso conforto e a servir o outro. Essa é uma área que você tem entregado para o Senhor e obedecido a Ele. Se perguntando de que formas criativas você pode ser útil para as pessoas da igreja, para os seus vizinhos. Que forma as nossas famílias podem ser úteis umas para as outras, servindo e ajudando uns aos outros. Será que nós temos pensado e refletido sobre isso? Será que essas são áreas que nós temos entregado completamente ao Senhor ou temos retido conosco? Falando, Senhor, deixa que aqui eu cuido. E em primeiro lugar vem o meu conforto, depois o serviço ao outro. Então, o primeiro cenário que nós vemos é a obediência unânime do povo de Deus. Não apenas uma parte. A obediência a Deus não é a escolha de alguns, de uma elite do seu povo. É uma exigência que Deus faz para todos. Durante bom tempo, nos últimos anos, pregou-se um certo cristianismo diferenciado entre crentes que são espirituais e crentes que são carnais, como se alguns crentes pudessem viver uma vida de desobediência a Deus ou de obediência parcial. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus quer uma obediência de todo o povo, e não apenas de uma parte dele. A segunda cena que nós encontramos é a fidelidade poderosa do Senhor.
O texto nos apresenta também um Deus que cumpre fielmente aquilo que ele promete a Josué e aquilo que ele promete para a nação de Israel. O próprio fato de que todo o povo terminou de atravessar o Rio Jordão é o cumprimento da promessa de Deus de que faria aquela nação atravessar em terra seca, como o próprio Josué transmitiu as palavras do Senhor lá no capítulo 3, versículos 11 e 13. Ele diz que a arca do Senhor atravessaria à frente deles, as águas seriam interrompidas e a nação então poderia atravessar o Jordão. Deus cumpre a sua palavra a Israel. O trecho de Josué 4,18 funciona como uma espécie de espelho para Josué 3,15 e 16. Lá em Josué 3,15 e 16, que nós já lemos, diz que quando os pés dos sacerdotes mergulharam nas águas do Jordão, imediatamente as águas se dividiram e houve uma barreira de um lado e o restante escoou. Aqui nós temos o inverso. Aqui agora, no versículo 18 do capítulo 4 de Josué, o texto diz para nós que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé, ao subirem do meio do Jordão, tiraram a sola dos seus pés para a terra seca. Então as águas do Jordão retornaram aos seus lugares e fluíram como antes sobre todas as margens. Lá no capítulo 3 eles colocam os pés e as águas se abrem. Agora no capítulo 4 eles tiram os pés e as águas voltam a fluir normalmente. O que o texto está querendo enfatizar para nós é um milagre que o Senhor realizou e um milagre completo. Deus não faz um milagre pela metade, Deus não cumpre as suas promessas de modo parcial. Ele faz aquilo que ele promete de forma plena e nós podemos confiar nele. Conta essa história de um rapaz que estava passando por uma rua e viu um cachorro latindo em frente de uma casa e naquela casa, na janela de cima da casa, tinha um senhor. E o jovem viu o cachorro latindo vorazmente e perguntou para o Senhor: Senhor, o seu cachorro morde? E aquele idoso em cima da casa respondeu: Não, meu filho, não, meu cachorro não morde não. O jovem continuou andando, cada vez chegando mais perto da casa, ele perguntou de novo se o cachorro mordia, porque afinal de contas ele estava latindo ainda mais forte e ameaçava atacá-lo. E ele perguntou: Senhor, o seu cachorro morde? E o idoso então respondeu para o jovem: Não, querido, meu cachorro não morde não. O jovem então continuou andando e o cachorro veio e o abocanhou e pulou para cima dele e o mordeu. O jovem então conseguiu tirar o cachorro de cima de si e olhou para o Senhor e disse: Senhor, o senhor falou que o seu cachorro não mordia, mas veja aqui. O idoso então olhou para o jovem e falou: Não, meu filho, o meu cachorro não morde, mas esse cachorro não é meu, é do meu vizinho. Esse jovem não podia confiar plenamente nas palavras desse senhor, afinal de contas, ele não tinha comunicado com clareza qual era o cachorro de que ele estava falando. Mas o nosso Deus, ele cumpre tudo aquilo que diz. Tudo aquilo que Deus diz é plenamente confiável, nós podemos descansar nas palavras do nosso Deus. E é isso que Josué também aprende no versículo 14. O versículo 14 diz para nós que naquele dia o Senhor engrandeceu Josué aos olhos de todo Israel. E as palavras aqui são muito semelhantes àquelas que nós encontramos no capítulo 3, versículo 7, antes do povo atravessar o Jordão. O Senhor tinha dito para Josué: Hoje começarei a te engrandecer, ou lhe engrandecer, aos olhos de todo o Israel. As palavras são muito semelhantes aqui, todo Israel, engrandecer aos olhos de todo Israel, para enfatizar o cumprimento da promessa. Deus é quem confirma a liderança de Josué. Josué não precisa ficar reivindicando que ele é autoridade sobre a nação. Deus confirma essa liderança e ele vindica então Josué como aquele que deve ir à frente do povo, deve conduzir o povo nas batalhas e é o representante de Deus diante da nação. Aqui ocorre algo muito semelhante ao que ocorreu com Moisés quando as águas do mar de junco se abriram e depois fecharam. Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 31, o texto da Bíblia diz para nós assim: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, lá com Moisés, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Da mesma forma que Israel colocou a sua confiança em Moisés quando viu as águas do mar se abrirem e depois fecharem, o texto diz para nós
no capítulo 4, versículo 14, que depois de Deus engrandecer Josué, aqui no livro de Josué, o povo também temeu Josué todos os dias da vida dele, assim como havia temido Moisés. A ideia de temor, quando se trata de um outro ser humano, pode indicar medo, mas nesse texto aqui indica respeito, indica reverência. Nós encontramos às vezes essa ideia do temor, por exemplo, dos filhos em relação aos pais, reconhecendo a autoridade dos pais. A nação de Israel reconhece que Josué é o seu novo líder, e assim como o Senhor esteve com Moisés, ele também estará com Josué, guiando a nação. Deus revela ser um Deus poderoso para cumprir plenamente todo o milagre e fiel ao realizar o que prometeu. Eu lembrei, enquanto preparava esse texto, daquela parábola do rei que vai cobrar de um dos seus servos uma dívida muito grande, uma dívida de 10 mil talentos de prata, e o servo chega diante do rei suplicando, dizendo para o rei lá em Mateus 18, 26, olha, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E aquilo soa muito esquisito ou até mesmo irônico, porque o servo promete algo que ele não é capaz de cumprir. Ele até tem o desejo de pagar tudo para o rei, se ver livre da dívida e se ver livre da escravidão. Mas ele não tem a capacidade, o recurso para cumprir aquilo que está prometendo. O nosso Deus, diferente desse servo, ele tem não apenas o desejo de fazer o que nos promete, mas tem todo o poder e recurso para realizar aquilo que nos anuncia. E aqui eu queria lembrar você, especialmente, de duas promessas que Deus faz para nós, povo da nova aliança. A primeira promessa que eu queria lembrar a você que Deus tem poder para cumprir é que Ele nos garante suprir todas as necessidades dos seus filhos. Ele garante cuidar daquilo que nós precisamos comer, cuidar daquilo que nós precisamos vestir e suprir as nossas necessidades básicas. E você precisa lembrar que ainda que a pandemia se estenda, ainda que a perspectiva de trabalho pareça distante e o dinheiro esteja cada vez mais curto, lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, Deus cuida das aves do céu. Deus veste os lírios do campo e Ele vai cuidar de mim e de você. Ele pode até permitir necessidades temporárias, mas Ele vem na sequência e supre aquilo que nós precisamos. Confie no Senhor. Confie de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu a mim e a você. Nós não precisamos ficar ansiosos. Nós podemos confiar na promessa desse Deus, porque Ele é fiel e tem os recursos necessários para cumprir o que nos promete. Talvez você lute com algum pecado específico na sua vida, ouviu a gente falar sobre ser completamente obediente ao Senhor e você fala, ixi, tem algumas tentações na minha vida, algumas áreas que eu me vejo muitas vezes perdendo, me vejo muitas vezes afogado por essas tentações, eu não consigo resisti-las, eu não consigo vencê-las. Será que Deus realmente é capaz de me ajudar a vencer o pecado? E aí nós precisamos lembrar daquilo que a palavra de Deus diz e promete para nós. 2 de Pedro 1,3 diz, por exemplo, que Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a piedade. 1 Coríntios 10,13 nos diz que não nos sobreveio tentação maior do que possamos suportar. Nenhuma tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e Ele vai nos prover o escape necessário para que nós sejamos capazes de suportar as provações e as tentações com as quais nós nos deparamos. Será que você tem confiado no poder de Deus para vencer certas tentações? Será que você tem se apropriado das promessas de Deus? Lembre-se, o seu fracasso diante do pecado não é uma indicação de que Deus falhou, mas de que você não tem confiado plenamente nas promessas de Deus e no poder de Deus para realizar o que nos garante. Liao Yu, autor de um livro chamado Deus é Vermelho, que conta a história dos cristãos perseguidos na China, ele é um repórter chinês, radicado, morando agora na Alemanha, mas ele conta a história, ele fez uma entrevista com diversos chineses e conta a história de sofrimento desses cristãos chineses diante do poder comunista. Uma dessas histórias é a história do reverendo, do pastor Yuan Shansheng. Yuan Shansheng é pastor, ou era pastor,
de uma igreja clandestina na China. Ele se negou a ceder às pressões do governo comunista para se conformar aos ideais que o governo impunha aos pastores e às igrejas, e se manteve plenamente obediente ao Senhor. Como consequência da sua obediência a Deus, da sua lealdade ao Senhor, Shanshen sofreu na mão dos políticos comunistas, do poder comunista da China na época em que ele viveu. Ele sofreu muitas torturas debaixo deles, por exemplo, indo 4 vezes para o campo de concentração, vivendo durante 6 meses numa salinha de 2 metros quadrados, totalmente escura, sem poder tomar banho, tendo que fazer suas necessidades naquele local, ficando cerca de 20 anos longe da sua família. Tudo isso porque Shanshen queria se manter completamente obediente ao Senhor, totalmente submisso a Deus. Ele não estava disposto a negociar o seu compromisso com o Senhor. E ele deixou um rico legado de fé para os seus filhos. Embora não tenha deixado uma grande herança, os seus filhos certamente viram o exemplo de fé do pai e aprenderam o tipo de obediência que Deus espera de nós. O Liao Yu, o autor do livro, ao contar o capítulo sobre o reverendo Shanshen, termina assim a sua história. O reverendo Yuan Shanshen faleceu em 2005 aos 92 anos. Ele teve 6 filhos, todos cristãos devotos. Seu filho Yuan Fuchen permanece ativo na comunidade cristã em Pequim, em que o seu pai era o pastor. O reverendo Shanshen foi completamente obediente ao Senhor. E o Senhor, de maneira muito peculiar e característica, na vida desse reverendo, na vida desse pastor, demonstrou a sua fidelidade plena ao seu servo. Vamos andar em obediência plena ao Senhor. Vamos confiar na fidelidade poderosa do nosso Deus. Que Deus o abençoe.